documentação e anotação de enfermagem. Agora nós veremos mais sobre a documentação e anotação de enfermagem. Entendemos a importância do prontuário, conhecemos o processo de enfermagem e é importante a gente entender que dentro desse processo de enfermagem nós temos a anotação, tá? Então a anotação é algo que a equipe como um todo pode realizar, tanto técnicos e auxiliares de enfermagem como também o enfermeiro, ele realiza a anotação que vai estar presente ali num prontuário, tanto físico como também o prontuário eletrônico do nosso paciente, tá? Então agora nós veremos algumas especificidades dessa anotação. Como que nós podemos realizar uma anotação bem feita? Mas antes disso, o que seria uma anotação? Né? Então o que é uma anotação de enfermagem? É uma anotação simples? Tem algumas regrinhas ou não? Então vamos lá, vamos conhecer mais sobre a anotação de enfermagem. Então, quando eu falo em anotação de enfermagem, nós temos dois poréns. A diferença entre a anotação de enfermagem e a evolução de enfermagem. Então, eu vou trazer aqui para você e eu já vou explicando o que é a anotação e depois para a gente entender o que é uma evolução. Quando eu anoto, né, então, quando eu estou falando de uma anotação de enfermagem, eu estou falando de uma anotação que a equipe de enfermagem, ó, aqui, ela irá realizar, né, pode ser em prontuário físico como prontuário eletrônico, descrevendo as ações que foram realizadas junto ao paciente. Então, por exemplo, né, uma anotação de técnico de enfermagem. Se o paciente ele foi encaminhado para um banho de aspersão, um banho no chuveiro, vai ser anotado ali que o paciente foi encaminhado para o banho de aspersão. Isso é uma anotação, né? O paciente encaminhado para um exame de tomografia, é uma anotação. Então, o que a gente faz? São dados brutos daquilo que foi realmente realizado, nós descrevemos porque ali é um respaldo para mim também, enquanto profissional, de que foi realizada determinada ação. Quando eu falo em anotação de enfermagem, ela é elaborada por toda a equipe de enfermagem. Então, o enfermeiro pode realizar uma anotação, o técnico de enfermagem pode realizar uma anotação, tranquilamente, toda a equipe de enfermagem pode fazer essa anotação. Quando eu faço anotação, é referente ao quê? A um momento, um único momento, um recorte ali, né? De toda a minha assistência, eu recorto ali e faço a anotação daquilo que eu realizei. Então, são o quê? São dados mais pontuais, tá? São dados específicos e pontuais do momento em que eu realizei determinado cuidado. E registra uma observação. Agora, então, vamos fazer uma análise com a evolução de enfermagem. Porque, muito erroneamente, alguns profissionais que não são enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, auxiliar de enfermagem, acabam falando assim, eu evoluí o paciente. E, na verdade, não. Foi feito o quê? Uma anotação. Porque a evolução, ela é privativa do enfermeiro. Somente o enfermeiro pode realizar a evolução, tá? Então, os demais membros da equipe de enfermagem faz o que? A anotação. Então, vamos entender agora o que significa essa evolução de enfermagem. Então, são dados o que? Mais analisados. Então, por isso que a evolução de enfermagem, ela faz parte da 5ª etapa do processo de enfermagem, que é a etapa da avaliação. Ela é analisada, então os dados são analisados, descritos com mais riqueza de detalhes e é privativa do profissional enfermeiro, como eu falei anteriormente. Então, quem faz a evolução? O enfermeiro. Ele é referente também ao período específico, né, de 24 horas ou, por exemplo, teve uma intercorrência com o paciente. Eu, enquanto enfermeiro, vou evoluir. Paciente, ele acaba evoluindo, né, para uma parada cardiorrespiratória. Eu, enquanto enfermeiro, vou descrever a evolução, né, falar em que momento que ele teve essa parada, quem foi solicitado, quantos ciclos foram realizados, qual que foi a conduta, né, realizada ali no paciente, se ele voltou ou não, então eu vou descrever toda aquela ação. Então, por isso que a gente fala, uma vez por dia evolui o paciente, mas depende. Depende também de algumas circunstâncias. Às vezes há necessidade de evoluir esse paciente, mais vezes porque teve alguma intercorrência,
teve alguma modificação grande ali que eu preciso, né, evoluir de escrever para ficar mais fácil a comunicação, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma evolução de enfermagem, eu costumo muito ir para as evoluções anteriores do meu paciente para verificar como que ele passou, né? Então, é para estar todo o histórico ali, a historinha dele, de como que ele passou durante as 24 horas, né? Foi feito algum procedimento, foi realizado algum tipo de sondagem, por exemplo, ele aceitou a comida, ele evacuou, né? Qual foi as suas principais queixas? Então, é nessa evolução que eu consigo levantar essas informações que acabam sendo essenciais para o meu cuidado, tá? Então, vamos lá continuar falando mais sobre a evolução. São dados processados que posteriormente são contextualizados e eu vou registrar, né, uma observação, mais que uma observação. Vou colocar aqui, ó, mais de uma observação. Nós vemos ali várias observações porque nós fazemos uma avaliação, uma análise do nosso paciente, tá? Então, a anotação, a finalidade é fornecer informações a respeito também da assistência prestada para facilitar a comunicação entre os membros da equipe de saúde e garantir, dessa forma, a continuidade das informações nas 24 horas, o que permite ter também uma compreensão global do nosso paciente, de forma integral, a gente consegue entender o que está sendo realizado para ele. E diante disso, por exemplo, quando a gente vai passar plantão, né? Muita gente passa as informações que nós lembramos, priorizamos informações, mas pode acontecer da gente esquecer de informar determinado procedimento que foi realizado, exame que foi realizado, por, né, esquecimento mesmo. Mas se eu assumir esse plantão que você me passou, né, esse paciente que está sob minha responsabilidade, eu posso pensar, nossa, será que foi realizado isso mesmo? Está marcado aqui, ela não me passou em plantão, deixa eu olhar o que foi anotado. Então, eu vejo na anotação se ele foi encaminhado, se foi realizado um determinado procedimento. Então, isso serve como uma comunicação. E por isso que a gente tem que ter ali muito bem, né, anotado, porque eu posso utilizar como um recurso importante aí no meu dia a dia de trabalho. Então, vamos lá continuar falando mais sobre isso. Então, ela é realizada em todos os membros, é realizada por todos os membros da equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem. Além disso, ele também salienta que legalmente, somente o que foi registrado pode ser considerado como executado. Portanto, devem ser anotados detalhadamente e objetivamente todos os cuidados que foram realizados. Se eu não anoto, passa o dia, eu posso, então, a organização ou legalmente falando, pode considerar que eu não realizei determinada função, determinado procedimento, né? Então, isso é importantíssimo. Fez, anota, né? Então, isso te serve como um respaldo, né, legal ali, né, diante do seu cuidado prestado, né? Então, isso te dá uma maior segurança. Então, por isso que existe também a anotação de enfermagem. Agora eu trago para vocês sobre algumas outras questões, né, para construir uma anotação de enfermagem adequada. Então, ela tem que ser o quê? Precedida de data e hora, né? Então, antes de eu começar uma anotação de enfermagem, eu tenho que colocar a data e a hora que foi realizado determinado cuidado. É importante que contenha ali a assinatura, a identificação profissional com o número do Corém, né, no final, né? Então, às vezes a gente tem o carimbo, a gente carimba e depois assina, né? Ou se for, por exemplo, em prontuário eletrônico, há a possibilidade de ter a identificação do profissional. Observar e anotar as condições gerais do nosso paciente, né? Então, o consciente orientado, ele está deambulando, ele está eupneico em ar ambiente, né? Então, dar ali informações, anotar, né, as suas observações da condição geral que o nosso paciente ele está. Anotar orientações efetuadas aos pacientes e familiares. Então, muitas vezes a gente vai dar informações para quem está acompanhando, né, que é um familiar ou um cuidador, e a gente tem que anotar. Então, comunicado ao cuidador do paciente sobre a necessidade, né, de mudança de decúbito, estou chutando, ou necessidade de estímulo à deambulação do paciente, tá? Sabe? Então, é importante a gente comunicar, né, e escrever
as nossas comunicações. Agora vamos ver outros detalhes importantes da anotação de enfermagem também. Os cuidados que foram realizados, se teve intercorrência ou não com o nosso paciente, não deve ter rasura, entrelinhas, riscos, né, linhas em branco ou espaço, e não escrever a lápis ou utilizar corretivo, né, o liquid paper, né, cada lugar fala de uma forma, o branquinho, né, não pode ser utilizado. Quando tiver a necessidade, por exemplo, né, de errou alguma palavra, coloca entre parênteses, escreve digo, né? Então, eu não posso ficar rasurando, né, riscando ou utilizando, né, o liquid paper, né, que é o corretivo. Então, todas essas questões são importantes aí de nós estarmos ligados aí para não realizar uma anotação de forma inadequada. Então, por exemplo, né, anotação sobre o cuidado prestado de um banho. Então, vai ter o nome completo, data, hora do banho, as condições, como que ele foi? Ele foi de cadeira de banho? Foi um banho no leito? Foi um banho por aspersão? Então, eu vou informar como que foi realizado esse banho para o paciente. Quem o estava acompanhando? Tinha um familiar acompanhando? Cuidador ou não? Em que situação de higiene ele estava? Será que estava com condição precária de higiene ou não, uma boa condição de higiene, né? Então, a gente vai anotar isso também e quais foram as condutas de enfermagem. Aconteceu alguma intercorrência? O procedimento ocorreu da melhor forma possível ou não, né? Então, tudo isso vai estar descrito na anotação. E é claro que eu trouxe aqui um exemplo para você, para a gente poder entender como que eu posso realizar uma anotação, por exemplo, de um banho, né? Como nós trouxemos anteriormente. Então, aqui, ó, o horário, eu poderia até colocar, por exemplo, a data, né? Então, vou colocar uma data aqui, 10/10 às 9h30, possivelmente já tem, né, numa anotação interior a data, então prossegue com o horário. Ó, realizado banho no leito, com água e sabonete, higienização de couro cabeludo, o qual apresenta-se oleoso, porém sem outras alterações, usado shampoo e água, sendo secos e penteados após, né, a sua higienização. Foi feita higiene oral com clorexidine, apresenta hiperemia discreta em região interna das coxas. Essa informação, né, foi falado para a enfermeira Tânia, que solicitou e prescreveu a aplicação de creme barreira, o Cavilon. Foi realizada higiene íntima com água e sabão, bem como também a troca de fraldas. O paciente apresentou, então, uma evacuação pastosa presente, foi aplicado hidratante em toda a extensão corporal, foi trocada a fixação de sonda vesical de demora e aplicado protetores incalcâneos. Paciente foi acomodado em decúbito lateral esquerdo, sendo que o mesmo foi encontrado em decúbito lateral direito. Olha aqui, exemplo de anotação completa, com informações importantes. E nós temos aqui o nome da pessoa com o número do seu Corém. E no final tem o TE, que caracteriza, então, técnico de enfermagem, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né, de uma anotação de enfermagem. Agora a gente vai falar sobre a evolução de enfermagem. Então, ela trata-se de um processo que representa desenvolvimento de um estado para o outro. Então, é uma evolução, como o próprio nome diz, né? Então, ele é evoluir, o paciente evolui de um processo para o outro, e aí a gente vai avaliar para entender essa evolução. Então, para efetuar a evolução, o enfermeiro necessita reunir dados sobre as suas condições anteriores e também atuais do paciente e também informações tidas pelos familiares para, mediante análise, emitir um julgamento, mudanças ou piora, né, que ele teve, mudanças para pior, ou melhora do quadro, manutenção das situações
ou surgimento de novos problemas. Então, é por meio dessa evolução que a gente vai conseguir avaliar o paciente para ver se ele teve uma melhora, se ele teve uma piora, se ele se manteve estável, o que eu preciso fazer para que ele melhore. O que eu preciso fazer para amenizar alguma situação que nós avaliamos. Então, a gente vai evoluir de um estado que ele estava para outro. Será que ele teve mudanças nessas 24 horas? Será que ele se manteve, então, do mesmo jeito? Será que eu preciso, diante dessa mudança, mudar diagnóstico de enfermagem, levantar outros dados necessários aí, né, para eu conseguir dar seguimento no cuidado para o meu paciente? Então, ele é uma etapa importantíssima e responsabilidade do enfermeiro, por isso que é uma ação privativa do enfermeiro. Agora eu trago aqui para você algumas questões para a gente pensar, né, do que tem que ter numa evolução de enfermagem. Então, ela é realizada exclusivamente pelo enfermeiro, diariamente, porque é privativo. Quando a gente olha a lei do exercício profissional e o código de ética de enfermagem, ele nos traz, né, que a evolução é algo privativo do profissional enfermeiro. Então, eu posso, quando eu tiver um impresso próprio, né? Então, ali ele é feito no impresso próprio, tanto físico, como pode ser também prontuário eletrônico. Eu vou preceder ele com data e horário também e finalizar com a assinatura e o corém do enfermeiro. Realizar entrevista, exame físico, consultar registros, como registros anteriores, resultados de exame laboratorial, resultado de tomografia, né, pedidos médicos, por exemplo, um pedido de avaliação por outro especialista. Então, tudo isso eu vou, né, perceber para poder evoluir da melhor forma possível também, né, o meu paciente. Vou verificar se tem problemas novos, se o meu paciente, o meu cliente respondeu ao cuidado que foi prescrito, organizado e se nós tivermos a resolução dos problemas que foram abordados. Então, ele é o quê? É algo mais amplo do que uma anotação, né? Então, eu faço uma avaliação, eu evoluo as mudanças que o meu paciente teve. Então, a evolução, ela deve apresentar um resumo sucinto dos resultados dos cuidados prescritos e os problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes. Então, não quer dizer também que quando eu falo em evolução, que precisa ser um texto enorme. Então, tem que ser sucinto, direto, objetivo, mas completo, né? Com informações completas e contemplando informações que realmente farão sentido ali para o meu paciente, que trarão mudanças ali, né, da assistência que nós iremos prestar para ele. Então, vamos lá, vamos continuar falando mais dessas especificidades da evolução de enfermagem. Utiliza-se, então, uma linguagem clara, concisa e exata e não pode ter códigos pessoais, códigos que somente eu entendo. Nós temos que usar o quê? Abreviaturas, códigos, siglas que sejam conhecidas e não desconhecidas, que sejam padronizadas pela instituição, né? Então, não pode ser fontes, vozes da minha cabeça, né? Por exemplo, eu crio lá uma sigla que eu entendo do que eu estou falando, mas se o outro profissional for ler, né, a evolução, ele não vai entender, né? Então, precisa ter o quê? Uma padronização. E, para isso, eu trouxe aqui uma evolução de enfermagem para que vocês comecem a pensar, né, em que estilo de evolução de enfermagem vocês poderão utilizar. Lembrando que cada profissional ele vai ter um jeito seu de escrever uma evolução. Então, se eu descrever dessa forma, não é que tem que ser dessa forma, né? Eu tenho informações importantes aqui que eu trago, né, com relação ao estado geral do paciente, exame físico, né, o que foi realizado de procedimento, eliminações fisiológicas, aceitação da dieta, de acordo com o que eu acho que fica bom, né, para um bom entendimento, mas cada profissional ele vai adquirindo ali a sua forma de evoluir. Desde que tenha as informações necessárias, não tem problema nós termos modelos diferentes para a evolução. Então, vamos lá apresentar aqui para você o jeito que eu fiz essa evolução. Então, por exemplo, 1/8/2022, às 8 horas, o paciente ele deu entrada na unidade de internação, encaminhada pelo ambulatório com diagnóstico médico de infecção do trato urinário.
Ele apresenta-se consciente, orientada, em tempo e espaço, pouco comunicativa, apresentando Glasgow 15, no momento eu eupneica em ar ambiente, com saturação de oxigênio 96%. Ela está hipertérmica com 38 graus, está normotensa 120/70, normocárdica 80 batimentos por minuto. Aos sinais vitais, então aqui eu descrevo, né, o que foi visto nos sinais vitais, normocárdica, normotensa, eupneica em ar ambiente e no momento que foi verificado esses sinais vitais, ela, né, também já estava diminuindo a febre, ela estava afebril. Aqui, só fazendo um adendo, eu acho que eu não colocaria esse aqui afebril, não. Eu deixaria, né, hipertérmica 38 graus, porque traria uma confusão, ó. Ó, nós já corrigindo aqui a evolução. Eu já deixaria hipertérmica aqui também, né, nesse momento. Aos exame físico, ó, perceba que a gente tem também siglas, tá? Siglas que nós utilizamos, mas são siglas que todo profissional enfermeiro ele vai acabar entendendo e que são, por exemplo, padrão, que acabam sendo padrões ali na instituição. Então, ao exame físico, mucosas coronárias hidratadas, ausculta cardíaca, bulhas cardíacas, rítmicas, normofonéticas, ausculta pulmonar, ó, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios, o abdômen está plano, com ruídos hidroaéreos presentes, a ausculta, apresenta edema 1/4 cruzes em membros inferiores, perfusão periférica em membro superior e membro inferior eficaz, mantém acesso venoso periférico em membro superior direito, eliminações fisiológicas presentes, aceitou dieta VO em todos os períodos, refere dor em flanco direito, mesmo após analgesia, foi orientada e estimulada a deambular. Segue aos cuidados de enfermagem, enfermeira Franciele Midori e o Corém, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, aqui a gente tem um modelo, né? Um tipo de evoluir o paciente em que nós temos várias informações importantes para descrever o seu quadro durante 24 horas. Sinais vitais, exame físico, o que o paciente relata, qual que foi a nossa conduta, qual que foi a nossa orientação, porque ali eu descrevo, né, tudo que eu avaliei do paciente e pode ser que futuramente outro enfermeiro ou outro profissional da área da saúde vai precisar dessas informações, ele pode ler a evolução e entender como que o meu paciente ele passou durante essas 24 horas. Agora eu trago para você, só para a gente entender, duas terminologias que nós utilizamos muito na nossa prática profissional, que é quando a gente fala em sintomatologia. Quando eu realizo a prescrição de enfermagem, né, verifico o meu paciente, eu vou entender se ele tem sinais e sintomas na etapa da investigação, né? Então, por exemplo, quando eu falo em sintomas, são os relatos, as queixas, aquilo que o paciente nos diz durante a consulta. Então, sintoma é uma queixa subjetiva sobre o que a pessoa está sentindo ou sentiu, é um relato, né, sobre o que ela está sentindo naquele momento. Já sinais já são imagens, sons, algo mais concreto, outros dados que são considerados mais objetivos, que se vê, que se escuta, que a gente ausculta com estetoscópio ou sente quando realizamos o exame físico. Então, sintomas, dados mais subjetivos, que são falados, por exemplo, pelo nosso paciente, e sinais são dados mais objetivos, aquilo que a gente consegue verificar, analisar e, de forma mais concreta, a gente verifica se realmente, de fato, né, ele está acontecendo. Às vezes o paciente, ele fala o sintoma e a gente consegue identificar esses sinais, tá? Então, são terminologias que a gente vai utilizar muito na nossa prática profissional e é importante que você reconheça, saiba a diferença entre um e outro.